A paz do Senhor a todos que me ouvem. Meu nome é Silene Oliveira e hoje eu quero falar sobre oração, ou melhor, eu quero falar sobre a falta de interesse para orar, sobre a indisposição de orar. A oração sempre parece mais fácil quando somos abençoados. Isso é, quando oramos e recebemos respostas favoráveis às orações que fazemos. Mas quando as lutas se prolongam e sentimos que Deus não está lá para nos ouvir, a oração torna-se um desafio. O que fazemos quando não temos vontade de orar? Devemos nos esforçar a orar ou simplesmente parar de tentar? A verdade é que não podemos orar por dever, mas como um meio de se deleitar em Deus. Eu nunca conheci ninguém que diga que já orou o suficiente, ou que diga que nunca sentiu frustração, abatimento ou tristeza que trouxe desmotivação para orar. A maioria dos cristãos lutam com a oração. Passamos por períodos que sentimos muita vontade de orar, e até por certa constância na oração. Porém, a maioria luta para manter um fluxo contínuo na oração. Alguns podem chamar essa indisposição de preguiça, porém, em quase todos os motivos pelos quais não temos tanta motivação para orar, está a incredulidade. A ansiedade, desmotivação extrema, frustração, desesperança com a vida pode ser um esconderijo para a incredulidade. Podemos não admitir para nós mesmos, mas, em grande parte das vezes, não desejamos orar porque não acreditamos verdadeiramente que a oração nos ajudará. Não temos fé, e isso demonstra no fato de que, normalmente, a oração é feita com mais perseverança quando ela se torna o último recurso. Você tem passado ou já passou por isso alguma vez na sua vida? Eu já. Acrescente também o fato de que temos um inimigo que quer neutralizar nossa comunicação com o Senhor. E toda arma que ele puder usar para nos afastar da oração, ele o fará. Então, quero agora falar sobre alguns passos práticos que eu coloco em prática quando estou passando por desânimo na oração. O primeiro deles é decida-se. Você precisa decidir. A decisão não está atrelada ao querer. Isso porque às vezes queremos algo, mas não decidimos ir em busca desse algo. Decisão vai além de querer. É determinação. E essa decisão precisa ser como um decreto para a sua alma. Em Mateus 11:28 nos diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A decisão de ir até ele é minha e é sua. Podemos ir como estamos, em cansaços, em confusões, cheios de raiva ou estresse, entorpecidos pelas dúvidas, pela dor. Jesus nos diz simplesmente para ir. Passo número 2, reconheça o seu pecado. Em 1 João 1,8, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Por diversas vezes, quando estamos sofrendo ou passando por lutas, não costumamos lembrar de coisas que deveriam ser lembradas. É necessário levar à oração o que falamos e fizemos que são pecados. É preciso pedir ao Espírito Santo que traga à memória onde temos pecado, porque muitas vezes, para nos proteger, esquecemos das palavras, atitudes, sentimentos que são pecaminosos. Então, preferimos não lembrar de algo que nos desfavoreça. Então, para evitar confrontos na nossa alma, nós preferimos esquecer de palavras, atitudes, motivações, sentimentos que são pecaminosos. Por isso, busque o Espírito Santo para que ele traga à memória onde você tem pecado. Busque a purificação na alma, aplique o sangue de Jesus nas suas emoções. E se tiver que fazer consertos, faça. Passo número 3. Não questione os resultados de orações feitas. Às vezes, quando estamos em abatimento, só enxergamos os fracassos. Isso porque são as emoções que estão no controle. E o diabo usa isso. Ele vai se concentrar em lançar em nossas mentes empecilhos sutis para que venhamos parar de orar. Ora para quê? Você ora tanto por isso e nada acontece. E assim vamos nos concentrando em motivos de oração que não foram respondidos. Esquecendo do tempo de Deus, vamos nos frustrando no processo. Orar é um ato de fé que não tem prazo de validade. Em Hebreus 11:6, diz assim:
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Precisamos aprender que a oração, como um processo contínuo, desenvolve nossa fé e nos mantém firmes no propósito que Deus tem para nós. 4. Se estiver sem vontade, sem força alguma para orar, faça um esforço e apenas se ajoelhe, se aquiete e sussurre algo para o Senhor. Tem momentos que na oração só sai sussurros mesmo. Aqui temos algo sobre a cultura evangélica que diz que se não for uma oração fervorosa, cheia de atitude, quase gritada, não tem valor para Deus. Bem, essa ideia não tem a ver com Deus, e sim com as ideias que criamos sobre Deus. Ana é um exemplo disso. Em 1 Samuel 1,13, nos diz o seguinte: porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ela apenas sussurrava o que estava sentindo, falava com o coração, mas sua voz não expressava o que o seu coração falava. Creia que no caminho de volta à oração, seus sussurros têm substância para Deus. Então, mesmo em abatimento, o fato de você se ajoelhar, respirar fundo e sussurrar algo para o Senhor é um grande avanço e Deus olha para os nossos esforços. 5. Respire, acalme-se e extraia um louvor. O louvor quebra cadeias e altera nosso estado emocional. No Salmo 42:11, o salmista diz: porque está assim tão triste a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Espere em Deus e nesse processo de espera o adore. Mesmo que suas emoções digam não, mesmo que você esteja sem nenhuma força, extraia do seu íntimo uma adoração ao Senhor, sussurrando ou cantando, mas comece a louvar o Senhor nesse momento em que se dispõe a estar ali, a sós com Ele. Passo número 6. Durante o dia, comunique-se com o Senhor. Tenha com Ele pequenas conversas. Então, durante o dia, durante seus afazeres, seja no trabalho ou em casa, você pode fazer pequenas pausas e orar. Acenda pequenos focos de luz durante o dia, com a sua comunicação com o Senhor, através de curtas orações. Em 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz: orai sem cessar. Às vezes passamos o dia... Orai sem cessar. Às vezes passamos o dia inteiro sem lembrar de Deus. Conversamos, andamos, trabalhamos, compramos algo, vendemos também, e por aí vai. Mas não nos lembramos de Deus. Ficamos muito tempo também em concentração com os nossos problemas, lembrando das nossas dores, das nossas fragilidades, sentindo nossa impotência diante dessas situações, mas não nos lembramos de Deus. Então, durante o dia, eleve seus pensamentos ao Senhor, faça pausas para orações curtas, para ter momentos de louvor, para agradecer, entregar esses sentimentos e pensamentos, pedir algo também, enfim, um momento com o seu Deus durante o decorrer do dia. Então, esses são os passos. E eu espero que à medida que você vai andando neles, você também vai se fortalecendo no Senhor. Entendendo sempre que, como seres humanos, temos nossas lutas e dificuldades. Mas não podemos permitir que essas emoções e circunstâncias tenham controle sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Esse é o canal Chá das 5. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e curta o vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.